Bem, eu vou começar aqui já dar, né, alguns recadinhos, aguardando outras pessoas chegarem. Meu convidado já está presente, né? Que bom, Márcio, você também. Márcio, para quem não sabe, Márcio é o meu assessor de experiências, como eu chamo, que é também curador desse projeto das lives de celebração dos 10 anos do Bistrô. Um parceiraço que está comigo assim a todo momento, né, trazendo perspectivas, ideias. E o objetivo dessa... Márcio, muito obrigada. Meu time também, totalmente envolvido. Essa é a 19ª live dessa série. Nós fizemos, né, estamos fazendo, na verdade, 2 temporadas. E a gente vai encerrar na próxima quarta-feira em alto estilo. Eu já vou falar sobre isso. E vamos repensar o nosso retorno em novembro com uma outra pegada, não mais no formato da celebração, porque a celebração envolve um projeto, né, de tratar essas lives de uma maneira para poder devolver a vocês. Eu também vou falar sobre isso na última live. E a gente vai abrir uma nova temporada reformulada, com uma temática diferente, que eu também vou dar essas informações na próxima semana, porque a gente ainda está fechando alguns detalhes, pensando e tal. Então, essa é a 19ª live. Na semana passada nós tivemos o Daniel Costa conosco, né? Que foi incrível. O Daniel é autor do livro Não Existe Gestão Sem Comunicação. Ele deu uma aula aqui, né? Falando sobre endomarketing, sobre o employee experience, sobre a questão da comunicação interna. Foi assim, eu recebi feedbacks incríveis, assim, as pessoas, Deise, tem que ter 2, tem que ter 3, mas ele vai voltar, me aguardem que ele vai voltar aí dentro da outra pegada, aí da outra temporada. E na semana que vem, gente, eu tô tão orgulhosa, sabe quem vai estar aqui com a gente? Cláudio Tebas, autor do O Palhaço e o Psicanalista, e o tema as 7 regras para ser melhor escutado. Vocês já perceberam que esse tema é o meu tema também de pesquisa e de paixão, né? A comunicação não violenta e a escuta, a comunicação empática. E aí a gente teve assim o prazer de receber o ok dele para estar aqui conosco, comentando, falando da vida, né, da profissão dele, que é palhaço, escritor, educador e fundador do Leque, Laboratório de Escuta e Convivência. Eu tô assim, você não tem ideia da gratidão que eu tô, da felicidade. E a minha felicidade também com o convidado de hoje, que também foi generosíssimo para vir aqui assim com as informações quentinhas sobre o CBTD, que acabou de acontecer na semana de 5 a 9 de outubro. E o Igor Coso, que é o diretor-geral da CBTD, está aqui hoje para falar como foi, né, montar esse evento e também falar das tendências e desafios para o futuro, para todos nós profissionais da área de treinamento e desenvolvimento, e para quem não é de treinamento e desenvolvimento, para lideranças, enfim, para a nossa vida, né, do ponto de vista das soft skills, da questão do upskilling, do reskilling, tudo isso ele vai comentar. Eu estou assim muito honrada com a presença do Igor aqui conosco e eu já vou chamá-lo. Oi, querido! Oi, Deise, tudo bem? Tudo bom? Tudo Olha, ótimo. eu já te agradeci, mas gratidão é uma coisa que a gente, né, tem que repetir, a gente tem que celebrar isso várias vezes. Então, Com certeza. muito obrigada por ter aceitado e poder, com toda essa sua alegria, que é permanente, estar aqui com a gente hoje. Pô, não, quem agradece sou eu, a gratidão é toda minha. É muito legal conversar, falar sobre essas coisas de desenvolvimento de pessoas, coisas que eu amo, que eu tenho uma paixão muito grande por isso, e ainda mais depois do CBTD, que a gente construiu com tanto carinho e teve o resultado super positivo, a gente ficou super contente com o resultado, feedbacks muito positivos e muito legais. Muito bom. Gente, olha, eu vou de novo apresentar o Igor, porque o Igor, ele é o diretor-geral da ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Mais do que ele, é uma família envolvida, né, com essa história, que eu já vou perguntar e pedir para você falar um pouquinho para a gente sobre isso, né? E, Igor,
eu já até falei para você, né, que eu tenho trazido sempre no início das lives assim um autor, um pensamento, uma música, alguma coisa assim para poder trazer também um pouco de poesia, um pouco de reflexão ao que a gente faz, né? Especialmente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. E aí eu perguntei para o Igor, em paralelo a essa questão da poesia, da música, que livro que a gente ia sortear, porque a gente tem também essa tradição. E aí o Igor me trouxe o livro que é uma paixão da minha vida, porque, enfim, eu acredito muito, né, na proposta, que é o livro do Richard Barrett, que é a organização dirigida por valores. Gente, isso aqui é uma Bíblia sagrada, tá? Ó. Tirem foto, gente. Janinha, tira a foto aí pra gente. Igor, bota o seu livro aí na mão. Tira uma fotinha pra gente mandar pra ele. Mandar pro Richard. Enfim, então, quando você trouxe esse livro, Igor, que eu vou sortear hoje, para quem estiver na live até o final, porque em algum momento a gente faz o sorteio, eu falei, eu não vou escolher uma música, nem vou escolher um poema, não. Eu acho que eu posso trazer alguns pensamentos do Richard, que eu acho que eles são muito poderosos também, né? Então, eu escolhi um porque eu achei também que tem a ver com a sua história e a sua família envolvidos nessa questão. Então, ele tem um pensamento, uma frase que ele fala assim: todo mundo tem um propósito na vida e trabalhar com ele traz alegrias profundas. E eu É acho isso que aí. é um pouco dessa história. E aí eu queria começar, né, te pedindo, primeiro para você falar de alguma coisa legal, bacana, positiva que está acontecendo nesse seu momento de vida, apesar, né, de tudo que a gente está vivendo. Bom, realmente o Bert traz inspirações. Eu vou falar um pouquinho que ele fez a abertura do CBTD e aí acho que eu vou falar um pouquinho dele depois, alguns insights que ele trouxe também. Sobre a questão do momento que a gente está vivendo, eu acho que apareceram grandes desafios, né? E com eles grandes oportunidades também. E logo no início da pandemia, eu acho que a chance que eu tive de um convívio mais intenso que dentro de casa, trabalhei home office bastante os primeiros meses e ficar junto, acompanhar. Eu tenho uma filha pequenininha de 5 anos, duas maiores de 15 e de 12. Então, ver o dia a dia delas foi muito legal. Então, eu acho que assim, a gente olhar para essas coisas, você fala do trabalho em família, a gente olhar para essas pequenas coisas que a gente acaba perdendo e tem a chance, alguma oportunidade de reconectar com isso, acaba sendo super legal, super importante. E esse momento de reconexão aqui em casa, com as meninas, no dia a dia, né? A gente tem Essa uma dinâmica, intensidade. né? Exato, a gente tem uma intensidade grande. Eu gosto de, quando eu estou com elas no final do dia, nos finais de semana, de realmente estar íntegro com elas. Mas esse dia a dia da rotina, vivenciar um pouco mais a rotina semanal delas foi muito legal. Muito bom, adorei, é isso mesmo, né? Tem os benefícios, né, de poder ter uma convivência diferenciada, né? E até observar coisas que no dia a dia a gente está tão distante que não consegue perceber que está acontecendo, né? Exato. Bem, vamos lá que a gente tem coisa dessa para falar. Ó, Maurício Pedro na área. Oi, Maurício. Maurício, Um presente na BTD, né? com certeza, até caiu aqui todo o meu aparato do celular. Se organiza, não tem problema. Estamos em casa. Nós estamos em casa. É, Então, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem para fazer é falar exatamente, assim, eu queria que você apresentasse, porque a gente não tem só profissionais de recursos humanos aqui conosco, né? E apresentasse, falasse um pouco o que é a BTD, explicar a proposta do Congresso, né? E falar um pouco também, até a gente vai falar logo depois do Congresso Digital, né? Vai ficar na pergunta seguinte. Mas explica para a gente assim, o que é a BTD, o que ela representa, qual é o propósito dela, até um pouco da história da sua família, que eu acho lindíssimo esse trabalho que vocês têm juntos, e a história do próprio CBTD, né? Qual é o significado, qual é a edição do CBTD que a gente realizou esse ano, enfim, conta pra gente essa história. bom,
eu adoro falar da história da BTD. A gente tem um. O meu primeiro emprego foi na BTD, né? Eu fui trabalhar com 15 anos, né? Na verdade, até menos de 15 anos, 14 anos. A primeira função foi trabalhando no CBTD. Eu recebia por fax as inscrições e tinha que organizar em ordem alfabética na pasta todo o histórico das inscrições. Então, assim, isso foi lá para o congresso de 92, que foi em Bauru. Uau, Então, 92. 92. Então, foi o meu primeiro contato especificamente com a área de desenvolvimento. Meu pai já atuava na BTD, já fazia parte da comissão da BTD, e eu aproveitei essa chance para estar junto com ele, aproveitar, ganhava $1 por período. Eu estudava de manhã e no período da tarde eu ia para a BTD e ficava fazendo organização e ganhava $1 por período. Era muito legal, era o primeiro dinheirinho. Certamente. E aí eu comecei a ter esse contato com a área de recursos humanos, com a área de desenvolvimento, participava a partir daí eu comecei a participar um pouco mais dos eventos, entender um pouco mais do workshop e já tinha aquela mordidinha do desenvolvimento de pessoas, né? Passando o tempo, eu fui para uma outra área, fui para a área de artes gráficas, comunicação social e fiz o meu início de carreira nessa parte de produção gráfica, de comunicação social e produção editorial, né? Passei por grandes editoras, tive essa experiência bem legal, foi muito importante para mim. Até que, no começo dos anos 2000, eu acabei voltando para a BTD, e aí a gente estava com um projeto de reorganização do processo associativo através de um pacote de serviços, um pacote de eventos e de benefícios que a gente entregaria para os associados, e a partir daí que eu comecei e retornei para a BTD aí de uma forma mais intensa, né? Então é uma história muito legal, foi bem divertido e bem gostoso. E na BTD a gente tem esse propósito de criar conexões dos profissionais que desenvolvem pessoas com os diversos fornecedores de produtos e serviços para a área de desenvolvimento, né? Então, a gente é um hub, né? A gente gosta de montar os eventos, montar o espaço para criar essas pontes. Então, a gente fala que é a casa da área de desenvolvimento de pessoas no Brasil, onde a gente vai para juntar, para apresentar possibilidades, apresentar alternativas. Então, os eventos da BTD são desenhados nesse formato, nesse modelo. E vocês fazem lindamente e com muito amor, né? Acho que vocês têm uma proposta muito carinhosa também com todos. Legal, Especialmente agora. Com certeza. Nesse momento que você vai falar agora em seguida, eu senti isso muito, muito verdadeiramente, sabe? Eu acho que vocês foram muito cuidadosos na forma de implementar esse modelo, né, do digital. Vocês ouviram muito, tiveram uma escuta espetacular, muito respeitosa com cada um, com o momento de cada um, dando tempo para cada um se posicionar da forma mais elegante possível. Então, eu realmente acho que vocês fazem isso com muita maestria. Esse é o meu depoimento para você. Pô, Deise, obrigado, muito legal. É verdade. Bem, e aí eu queria que você falasse do Congresso, que eu acho que essa é a grande estrela aqui de hoje, né? Falar do Congresso. E aí um pouco assim, acho que você aí pode se espalhar na resposta, porque assim, primeiro eu acho que falar o que é, e falar o que é a proposta do Congresso, e falar dos desafios, enfim, tudo que vocês tiveram que fazer para fazer essa virada de chave, né? E trazer um pouco o que aconteceu nesse evento desse ano, né? Quais foram os highlights, de fato, que vocês colocaram, né, em cena e que, de fato, colheram resultado. E a gente agora está tendo o resultado disso. Legal. A gente já estava desde o início do ano planejando o CBTD, que iria acontecer agora no final de outubro. Ia estar acontecendo a semana que vem, ia estar acontecendo o CBTD presencial, né? Então a gente já estava iniciando toda a rotina de planejamento, o tema já estava definido, que ia ser na linha de otimismo como motor da inovação nas organizações, né? Então a gente estava já caminhando para o processo
de construção do CBTD, né? Aí lá no início de março veio a pandemia, a gente manteve ainda, falei, puxa, março, a gente saiu imaginando que 15 dias ia resolver, estenderam mais 15 dias, ainda está indo, um mês, em abril, finalzinho de abril, comecinho de maio, tá tudo ok. Aí a gente começou a perceber que ia se estender e não tinha uma definição, a gente não tinha com clareza quando que ia acabar. E não temos até hoje, né? A gente, até hoje a gente. Exato. Então a gente falou assim, não, a gente está falando, ainda acreditando no CBTD presencial, acredito, esse ano não vai poder acontecer. Mas vamos ouvir os nossos stakeholders, os principais players do CBTD, para a gente poder tomar uma decisão mais acertada. Então a gente conversou com muita gente, né? A gente conversou com os associados, e reuniões para entender qual que era a previsão, como que as empresas deles estavam se organizando para os eventos até o final do ano. Sim. Né? E a gente começou a perceber que existia olha, esse ano não acontece mais evento presencial. E também, além de não acontecer os nossos eventos, a empresa não vai permitir que nós participemos de outros eventos. Exato. Né? Então, peraí, tem alguma coisa a ser ajustada. E aí a gente começou a falar com todos os patrocinadores e expositores que já tinham confirmado a participação no presencial esse ano. Né? Inclusive com a Carreira Bistrô, a gente foi, conversou, e a gente fez reunião individual com todos eles para entender quais eram as expectativas e mostrar alguns dos cenários que a gente vinha trabalhando. Né? Sim, Isso sim. foi no início de junho que a gente fez essas reuniões. E a decisão foi unânime, assim, a percepção era unânime, assim, olha, não dá para fazer o CBTD presencial esse ano, vamos partir para o digital, né? E aí a gente começou a desenhar o digital lá no começo de junho. E a construção foi muito interessante. Nessas reuniões a gente também pôde perceber, assim, olha, o que não pode, a gente não pode abrir mão do CBTD, do CBTD no modelo digital. E a gente começou a desenhar junto com todos esses parceiros, todos esses players, quais seriam esses inegociáveis do CBTD, né? Então, muita coisa se falou da questão do networking, da integração, da energia, do acolhimento que a gente tem no CBTD, e a gente começou a fazer exercício como a gente transferiria isso pro digital. Né? Os amarelinhos, todo mundo fala, puxa, os amarelinhos não podem faltar, a gente tem que ter os amarelinhos aqui. São incríveis. E aí a gente começou a imaginar a experiência a partir desses inegociáveis. Né? Deixa eu só explicar, gente, os amarelinhos são os facilitadores das atividades, né? Que são extremamente bem treinados e desenvolvidos pela equipe da BTD. E eles são, assim, um plus na atividade, porque eles têm um papel incrível de engajar, de chamar, de, enfim, monitorar tempo. É sensacional. E assim, no CBTD presencial a gente tem uma estrutura. O CBTD é um evento que acontece em 3 dias, né? E a gente trabalha com os amarelinhos por mais 3 na construção do evento para treinamento e ajuste. Então a gente 50% do trabalho da equipe que constrói o CBTD é treinamento, né? Então que faz parte da nossa essência. Não tem jeito da gente fazer um congresso de treinamento sem o treinamento da equipe. Então é a parte básica e a gente gosta de mostrar e de demonstrar esse acolhimento. Para a gente é uma das chaves de valores da BTD, a parte do acolhimento e do encantamento também. Eu quis fazer essa pergunta, né? Tô até assim, acho que trazendo à tona, porque eu acho que é tão legal tudo isso que vocês fazem. Às vezes as pessoas só querem saber do resultado, mas não querem saber de como aquilo foi criado, quais foram as etapas, quais foram os cuidados, quais foram, né, as preocupações. Então, assim, eu achei importante a gente falar sobre isso, porque só falar do que aconteceu, né, você ignora todo um processo que vocês viveram e que faz total diferença no resultado a ser alcançado, né? Exato. O resultado é a consequência de um processo. Claro, né? claro. Então, e aí, assim, falar do processo, ainda mais quando a gente fala de recursos humanos, da área de desenvolvimento, da área de treinamento, o processo faz parte o processo de construção
faz parte do nosso trabalho, faz parte do nosso dia a dia. Então, por isso que eu gosto de dedicar um tempo para explicar bastante desse processo, para falar desse processo que eu acho que é rico e pode inspirar muitas organizações aí para fazerem o trabalho de treinamento, de capacitação também, né? Perfeito, perfeito. E aí, Legal. então, conta pra gente, assim, um pouco do balanço, né, da CBT, do CBTD desse ano. Quais foram, né, os highlights? Assim, você começou, você ia falar um pouco do próprio Richard, né, da Isso. abertura. Quais foram as grandes questões trazidas em todo o evento, né? Tá. Um pouquinho antes, até para responder a pergunta da Kati aqui, Kati Hafner, É, que falou de muito como boa. manter a atenção nas interações, que isso fez parte do planejamento e do processo também. Como que a gente ia montar. Então, a gente pensou numa estrutura onde a gente teria palestras gravadas, a base do conteúdo do CBTD, onde todos os palestrantes que apresentam proposta de trabalho, eles iam fazer a palestra gravada, então era uma palestra de 40 minutos aproximado, que ficou gravada e disponível para todos os participantes já antes do início do congresso. E cada uma dessas atividades a gente abriu uma sessão de interação, né? Então o conteúdo estava disponível já de forma antecipada e durante a grade do congresso as pessoas iriam participar de forma síncrona para discutir com o palestrante. A gente até brincou que era aquele momento do final da palestra onde os participantes vão lá, né, fazem aquela filinha, aquela rodinha em volta do palestrante para conversar, para contar um caos, contar uma experiência. Então a ideia dessa sala de interatividade era isso, não tinha uma estrutura pré-definida, cada palestrante pôde montar a sua própria estrutura, né? Era uma oportunidade para as pessoas interagirem, criar essa relação. E o feedback foi muito positivo, as pessoas gostaram muito e até falaram que em alguns momentos o foco era muito mais preciso e direto do que no congresso presencial, né? A chance das pessoas, puxa, aqui eu estou vindo para falar nessa sala, sei lá, de microlearning, então o foco de toda a conversa está sendo o microlearning. Vamos falar de microlearning. Eu E concordo muito com isso. Eu acho então que foi muito direcionado, foi muito da forma que foi feito, criou exatamente essa é uma objetividade, assim, não é que você não seja importante criar assim um pouco mais de atividades, enfim, a própria questão presencial gera isso. Mas o que que permitiu? Permitiu até assistir mais coisas, exato. percorrer diversas salas, né, com uma facilidade maior. Né? Eu acho que a Fernanda Zardo, que participou, né, o conceito de jornada, né, exatamente. E ela Isso. colocou aqui, mesmo no virtual, conseguiu conquistar a atenção e tocar a emoção, que eu acho que também é uma coisa que a gente se preocupa muito. Será que o digital vai tocar a emoção das pessoas? Gente, claro que toca. Quando você assiste Toca. filme, você não chora, né? Exato, exato. Então, é E, claro que sim. e exatamente isso. A construção foi de pensar no modelo de jornada mesmo, onde as pessoas iriam participar de uma história, né, com começo, meio e fim. Então foi assim que a gente desenhou o evento. E aí, além das interações de cada uma das atividades, nós tivemos as plenárias, a abertura de cada um dos dias tinham as plenárias, onde a primeira sessão foi do Richard Barrett, tivemos Gustavo Borges e Carol Barcelos, o Fernando Rocha, um apresentador de TV, a Kelly Palmer falando de upskilling, que foi sensacional e muito específico para a nossa área de desenvolvimento, e o encerramento, a plenária de encerramento com o Walter Longo, para falar da transformação digital, ele traz um fechamento que é uma coisa que a gente acredita e era o mote do Congresso, que é impossível inovar sem otimismo, né? Não tem como fazer inovação se você não tem essa visão otimista, essa visão positiva do resultado dela. Então, aí tinha essa jornada, as interações das palestras, e aí o final de cada um dos dias, a gente tinha um painel temático para discutir os temas alguns temas específicos do Congresso. E aí, falando já um pouco dos highlights do evento, né? O conteúdo, como que chegou. É engraçado que era um tema, tinham várias palestras de temas muito diversos, mas todas elas, muito pelo momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que a gente consegue trazer três grandes highlights muito
consistentes do evento, né? O primeiro é a mudança da questão do comando e controle por colaboração e confiança, né? As organizações que dependiam muito de comando e controle, a hora que elas vêm para o momento de pandemia, de trabalho remoto, de distanciamento, tem que mudar por colaboração e, controle, e confiança, porque você precisa confiar, não adianta ficar controlando o dia a dia do que a pessoa está fazendo. Então, controlando o incontrolável. Exato, exatamente. Então, isso ficou muito claro pelo momento, mas já era uma tendência que vinha acontecendo que ela se consolidou agora na pandemia e foi muito abordado no evento, né? Então, nos painéis, 100% dos painéis, que o primeiro era de vida digital, depois de liderança, de gestão emocional, o painel de modelos de aprendizagem digitais e falar de futuro, todos eles falaram da questão dessa virada de chave, né? Outro ponto importante é a questão da gestão psicológica, segurança psicológica e gestão emocional nas organizações. Não dá para empurrar isso mais para baixo do tapete. Temos que falar abertamente, temos que cuidar, entender, e a empatia, e também pelo contexto que a gente vive hoje, esse assunto foi muito aflorado, né? Então, o CBTD, nesse contexto, esses dois principais assuntos foram muito, muito importantes. E o terceiro é a questão do lifelong learning, né? Do aprender a vida toda, do aprendizado contínuo. E aí isso foi muito consolidado na palestra da Kelly sobre o upskilling, né? Da necessidade de não a necessidade, a demanda assim fortíssima que a gente está vivendo de ter profissionais cada vez mais preparados para as demandas que a gente não sabe quais são, né? A gente tem que pensar, fazer exercício de futuro, e essa questão, a principal habilidade é o aprendizado contínuo, é a habilidade em aprender, em se desenvolver, e entender cenários e se aprofundar. Isso também Essa já foi uma é a competência, né? A competência do lifelong learning, né? Exatamente, é a competência de aprender sempre, do aprendizado, e saber que isso não acaba. O quanto a gente aprendeu nesse momento de pandemia, de montar aprender as lives, se funciona, como que a gente faz, qual a melhor forma de iluminar, coisas que para muita gente não fazia parte do repertório, passou a fazer parte do repertório e as pessoas já estão dando aula sobre isso. E isso vai acontecer sempre. É importante essa visão. Perfeito. Gente, olha, achei legal que a Kate falou aqui, né, que já está ajudando a ela no planejamento de um evento que ela vai fazer. Isso mesmo, a gente tem que pegar as boas experiências, né, para não ter os erros, né? Então, assim, é para errar rápido e poder seguir em frente, agilidade, né? Então, Exato. Essas dicas do Igor, Kate, elas foi muito bem bolado, muito bem estruturado, vale a pena. Se quiser saber mais, pode entrar em contato e perguntar. Entre em contato, me chama, manda um direct aí, se quiser fazer um bench, quiser conversar sobre evento. A Kate é da Coca-Cola, Igor. Ela é que da legal. Sustentabilidade da Coca-Cola. Legal. Pode me mandar uma mensagem aí, o direct, que a gente vai ter prazer em trocar experiências lá. Para aproveitar esses highlights que você trouxe, Igor, vamos entrar um pouquinho em cada um deles, que eu acho que vale a pena, né? Então, assim, você falou muito sobre essa questão do comando e controle, né? Essa virada para colaboração e confiança, né? Fala mais um pouco, quer dizer, quais foram os grandes pontos trazidos, ou enfim, dentro dos diversos debates que aconteceram em que isso surgiu, quais são os destaques? Bom, essa questão do modelo de hierarquias, de controle, de estruturas verticais muito, muito fortes, né? O que a gente conversou, e aí já logo na abertura do evento com o Barrett, ele já trouxe esse cenário da mudança, dessa virada de chave. Não tem como a gente despender energia
para fiscalizar o trabalho que está sendo feito do colaborador que não está presente na organização. Então, assim, é uma energia muito grande. E aí entra na questão da própria estrutura do livro do Barrett, da gestão, da cultura organizacional, quando a gente começa a ter a tal da entropia, né? A energia gasta para a gente cumprir algumas tarefas que vão contra o modelo de cultura, né? Então, quando a gente começa a ter uma estrutura muito de desconfiança, de controle, a gente começa a ter um desperdício de energia para fazer as atividades. E, pelo contrário, quando a gente tem uma estrutura de confiança, a dedicação, comprometimento da equipe é muito mais consistente e sólido, né? Então, aliás, quando ele fala muito disso, né? O próprio Richard, da entropia, né? Que é colocar exato. energia no lugar errado, né? Exatamente, exatamente. Você gasta energia com coisas que não geram resultado para a organização. Então, essa é a entropia cultural e ele tem estruturas, e aí quem tiver acesso a esse livro ou quiser, eles têm um site com muito conteúdo de pesquisa, que é o Barrett Value Center, né? Acho que se pesquisar como Barrett, facílimo, chega é rápido, super chega fácil lá. de achar. Vale muito a pena entender o processo. Ele tem algumas estruturas de medição de valores e de cultura organizacional sensacionais para fazer essa gestão baseada por valores e cultura, que é a base da questão da gestão por confiança. Perfeito, Né? perfeito. Quando a gente começa. E tem um grande amigo que é o Marco Fabossi, que ele fala que a confiança é um ato de fé. Né? Você não A confiança não é uma coisa que você conquista. Né? A confiança é uma coisa que você dá. Né? Depende de você dar confiança às outras pessoas, e aí você passa a ser até a reciprocidade dessa confiança. Né? Então, a gente precisa confiar e entender, criar os ambientes necessários para que esse fluxo de transparência aconteça tranquilamente, e aí sim a gente consegue fazer essa virada. Então, esse conteúdo, essa questão da mudança da gestão por comando e controle para colaboração e confiança é fundamental, essa base no valores, que aí entra muito o que você falou e esse tema perfeito de comunicação. Né? A chave para isso é a comunicação transparente, é o diálogo aberto, é ter na mesa todas as variáveis, e aí sim a gente consegue ter essa cultura, esse espaço de discussão e de confiança nas organizações. Maravilhoso. O outro tema que você trouxe foi essa questão do aspecto da gestão emocional e da segurança psicológica. Esse, que você já falou, é um tema do momento, né? Exato. Desde que houve aí o início da pandemia, é o que a gente mais debate, é o que está sendo mais demandado pelas organizações, né? Do ponto de todo, não só da liderança, de toda a equipe, né? Eu tenho sorte de ter clientes que têm tido um trabalho assim intenso em relação a essa questão da segurança psicológica. Eu fico muito grata quando eu vejo isso acontecendo, né? Eu fico assim, muito feliz, porque eu falo assim, gente, que bom, né? E esse eu acho que é o lado positivo que a gente está vivendo, né? Uma conscientização da necessidade de olhar para esse aspecto mais do que nunca, porque sempre ficou como segundo lugar. O segundo lugar está sendo generosa, né? No final da fila de várias outras prioridades, né? Então, eu queria que você também trouxesse para a gente os highlights desse tema que está sendo tão, enfim, debatido, né? O que foi dito, o que foi refletido e quais foram, talvez, as principais questões que as pessoas trouxeram em relação a esse tema. Bom, a questão da gestão emocional e segurança psicológica, a gente vem discutindo, vem sendo temas, vem sendo atividades do CBTD e de discussões na área de desenvolvimento de pessoas já há alguns anos, né? Sim. Mas sempre como algo um pouco mais marginal. Puxa, olha, quando der para fazer... Coadjuvante.
né? exatamente. A prática de meditação nas organizações, a parte, a questão do mindfulness, é, todas as, são assuntos já estudados e debatidos nos nossos eventos, mas agora, com o contexto que a gente vive, ficou escancarado o quanto é importante essa gestão. O quanto é importante a gente olhar e entender esse olhar empático com os nossos colaboradores, com a nossa equipe, entender os desafios diferentes de cada um de nós, de cada membro da equipe, né? Então, Perfeito. no CBTD, também, a mesma questão. A gente teve um painel específico para falar sobre segurança psicológica, né? Com a Marisol da Microsoft, eles têm um programa lindíssimo lá da Microsoft de gestão emocional, de como lidar nos processos psicológicos, os processos emocionais e cuidar dos colaboradores de forma integral, né? Também teve a discussão com um SEO da Jaguar Land Rover, agora fugiu o nome dele, o Luiz, eu esqueci o sobrenome dele, mas está lá na programação do CBTD. O pessoal que está assistindo, que lembrar, põe aí pra gente. Que eu também não lembro Exato. dele, não. E aí eles também com projetos, assim, já de... Não é um projeto novo, não é um projeto que foi implementado agora na pandemia, eram projetos que já vinham acontecendo e Sim, foram intensificados. E a visão de importância. E o resultado financeiro, o resultado tangível desse processo é muito claro e é muito evidente. Então, o que a gente conversou em diversas nas atividades que abordaram essa questão, que foram várias, é que, assim, gente, dá resultado a gente cuidar das pessoas, dá resultado prático. Então, quem tiver a chance, vocês que são associados da BTD, ou em breve a gente vai começar a soltar alguns highlights também nas redes sociais da BTD, a gente já colocou algumas coisas, alguns resumos de palestras, para acompanhar um pouco mais desse conteúdo, para aprofundar, porque tem bastante coisa, e aí eles demonstram claramente quais são esses resultados que as organizações têm tido em termos de engajamento, de redução de faltas, de comprometimento com os projetos, com o financeiro, e aí isso tudo gera resultado para a organização, que é o que a gente precisa mostrar para as empresas, para os stakeholders das organizações. Então, é um tema que foi muito, muito abordado, foi pincelado também em todas as atividades do evento. presente em todas, né? Porque não tem como você não falar sobre isso nesse momento, né? Não tem Exato, como falar exato. de aprendizagem sem falar de engajamento, não tem como falar de aprendizagem sem falar de bem-estar, não tem como falar, não tem, né? Até o nosso Exato. modelo apresentado, que a gente levou o modelo DREAM, que é uma abordagem sistêmica que a gente trabalha, eu disse exatamente isso, apresentei exatamente isso, né? Eu até usei esse exemplo. De que adianta, por exemplo, você treinar, e aí eu dei o exemplo da comunicação não violenta, que é uma área que eu atuo, treinar comunicação não violenta na empresa se você não está cuidando da gestão, ou enfim, do bem, da preparação dos líderes, você não tem um ambiente de confiança, você não tem o cuidado com as atitudes positivas, enfim, se você não tiver todas as dimensões trabalhadas, não adianta fazer um processo de desenvolvimento de pessoas, né? Um treinamento de pessoas. Então, é uma integração de partes para você poder ter um efeito positivo. E, sem dúvida, uma das partes é o bem-estar, é a saúde emocional, né? É o que você falou antes, é a delegação, é a autonomia das pessoas. Se isso tudo não estiver presente, gente, esquece fazer coisas isoladas, porque não vai dar certo, né? Não vai funcionar, não cola, né? Perfeito, perfeito. Precisa cuidar do ecossistema, né? Exato, do ecossistema. É o ambiente total que precisa estar pronto. Um outro ponto é a questão da humanização, que isso ficou muito evidente. Assim, gente, uma das discussões, assim, gente, vamos. A hora que a gente vai falar com os nossos colaboradores que estão em casa, em vez de perguntar, e aí, como estão seus filhos, como está a sua esposa, às vezes uma mudança mínima
perguntar pelo nome, como que é o nome dos filhos, como que é o nome da esposa. A hora que você fala assim, pergunta para mim, como tá a Márcia? E a Mariana, a Natália? Que são minhas filhas, puxa, muda o ambiente, e aí a gente cria essa proximidade, cria uma conexão muito mais intensa, e aí entra numa questão que é o cuidado integral do ser. Não existe hoje a Isso. gente sabe que não existe mais a questão do ser profissional, deixa seus problemas pessoais para fora da empresa e entra para trabalhar. Não existe isso. Se eu tiver com minha filha passando mal em casa, a hora que eu chego para trabalhar na BTD, eu vou ligar durante o dia para saber como que ela tá, né? Eu vou ter essa preocupação o dia todo e minha atenção vai estar de certa forma dividida e tudo bem, né? E o acolhimento dessas necessidades, dessa diversidade, que a gente cria segurança psicológica para as pessoas se exporem, para as pessoas se permitirem vulneráveis, né? Claro, E claro. aí é esse ambiente, é esse ecossistema que a gente falou muito no CBTD. Maravilhoso, incrível. Inclusive, a nossa abordagem foi dentro dessa perspectiva, a nossa apresentação, né? O que eu digo Legal. é muito além de treinamento, gente, porque eu não estou aqui para fazer treinamento, não. Eu sou disso, né? É poder trabalhar esse ecossistema. É ali que é a grande transformação. Tem que ser integral, né? Exato. O treinamento é uma peça do tabuleiro. Exato, exato, né? Não dá para mexer só nela, né? Não dá para você Exato. trabalhar só com ela, porque ela tem que estar conectada com tudo, para poder até para aquilo poder fazer sentido, né? Exato. Muito bom. Bem, por último, não podemos deixar de falar da questão da aprendizagem, do ponto de vista do upskilling, né? Acho que é importante você trazer um pouquinho isso para completar esses três highlights. Não, com certeza. O upskilling e também é um assunto que já vem sendo debatido e conversado nas áreas de desenvolvimento, que é o lifelong learning, o aprender a vida toda, a necessidade de requalificação constante dos profissionais e nossa também, não é só. E acho que isso é importante, fica uma reflexão, uma autorreflexão para todos nós profissionais de treinamento. A gente não pode cuidar só do desenvolvimento dos outros, né? A Isso! gente, não pode, gente, não. É, a hora que a gente olha para o desenvolvimento dos outros, a gente precisa também olhar para o nosso próprio desenvolvimento. É fundamental, aquela questão da máscara de oxigênio do avião, né? Perfeito. Coloca primeiro na gente e aí a gente pode ajudar as outras pessoas. Isso é fundamental, né? Então, o aprendizado constante é uma premissa fundamental nas organizações modernas, nas organizações que buscam inovação hoje. E um ponto importante uma abordagem assim, sutil na mudança fala-se do lifelong learning. Tem gente falando hoje, a própria Kelly Palmer usou esse termo do life-wide learning, né? Em vez do lifelong, do aprender de uma forma mais linear, vertical, né? Vamos chamar de forma Aham. horizontal, da gente buscar conteúdos ao mesmo tempo, o que a gente está precisando no momento, e aí ter essa disponibilidade de aprender ao largo da vida. Né? Maravilhoso. Esse ressignificado, né? Esse novo significado, vamos colocar assim, né? Eu achei incrível Exato. essa fala. E o que ela fala, a Kelly trouxe alguns dados, inclusive do Fórum Econômico Mundial, da necessidade de requalificação profissional. A gente vai ter, até 2025, a gente vai ter que requalificar 1 bilhão de pessoas. Né? E fora todas as outras, mas esse 1 bilhão de pessoas que precisam ser requalificadas são porque muitas das atividades que elas fazem hoje não vão existir mais. Né? Então, assim, existe esse estudo de que a gente precisa, essas pessoas vão precisar ser requalificadas, vão precisar ter novas habilidades, novas competências para poderem serem absorvidas em outras funções, nas novas funções que vão existir,
no lugar de funções que estão sendo substituídas por automação, por inteligência artificial. Então, Aliás, tem é um até um desafio. pouco aqui, a Fernanda Zardo botou aqui, ó, até tem a ver com o que você está comentando. Ela botou, vejo o upskilling muito mais desenvolvido no nível de consciência, mas ainda vejo pouco reskilling, dado que cada vez menos teremos carreiras longas e tradicionais. Exato, exato. O upskilling é quando se a gente for continuar fazendo a mesma coisa, a gente vai precisar de novas habilidades para continuar fazendo o mesmo processo. Mas o reskilling, gente, a gente precisa é, abrir novas competências para surfar, né, no mundo que vem por aí. Então, é perfeito, Felipe Fernanda. fala, se muitas vão se requalificar, imagina quantas vão crescer nas funções novas. É, exatamente, né? Abre aí um Exato, outro mundo também de possibilidades, né? exato. E aí isso tem que ser muito coordenado junto com a questão da estratégia organizacional, né? E Sim, perfeito. e acho que o papel do profissional de treinamento, em breve, não é, a gente não vai montar mais as trilhas de conhecimento simplesmente e estão lá, olha, é isso aqui que vai precisar. Essas trilhas vão precisar ser muito mais amplas e abrangentes, né? Alinhadas muito de perto e revisitadas constantemente de acordo com a estratégia, com a necessidade de planejamento organizacional, né? E elas precisam estar abertas para os profissionais da organização que vão ter que buscar esse conteúdo, né? A gente mostra as opções e as alternativas, a gente dá a tendência, dá o caminho, né? Mas quem vai percorrer, quem vai trilhar Perfeito. esse caminho é o profissional. E aí, essa habilidade do upskilling é muito mais do profissional, né? Dele buscar e entender por onde as coisas estão indo, do que das organizações. As organizações precisam estar incentivando, e aí, de novo, cuidando do ecossistema para que essa cultura de aprendizagem seja sólida dentro da organização. Esse é o papel do profissional de treinamento moderno. É cuidar do ecossistema para fornecer as soluções para que os profissionais, as pessoas da equipe possam aproveitar esse conteúdo e se aprofundar no aprendizado. Poxa, maravilhoso esse ponto que você trouxe. Eu até tenho uma dica. Vamos parar de chamar de trilha, né? Porque trilha é um negócio que anda todo mundo um atrás do outro, né? Em linha Exato, reta, né? Então vamos trabalhar com outros termos, mapa, né? Jornadas, mas assim, para que não dê essa sensação de que está todo mundo indo para o mesmo lugar, né? Que eu acho que é um pouco exato. do conceito que você trouxe, é abrir isso para que cada um possa buscar aquilo que é necessário, né? E não ter uma receita, uma solução única para todos, né? Exatamente, exatamente. Essa questão de abrir as possibilidades, de criar o ecossistema. Eu acredito muito nisso, que o nosso papel, o nosso trabalho é cuidar muito mais do ecossistema, do espaço, para que o aprendizado aconteça. Né? E aí porque isso vai passar a ser natural. A hora que a gente tem essa cultura forte de aprendizagem, de compartilhamento de informações, isso acontece bastante. E aí tem até o comentário da Jaqueline, né, da questão da liderança, né, que os líderes precisam cuidar da habilidade de empatia e acho que assim, aplicar isso no dia a dia, e essa empatia passa. Não adianta querer que o funcionário saiba tudo, mas ele tem que abrir espaço. O líder precisa abrir espaço para o aprendizado, abrir espaço para os seus colaboradores acessarem o YouTube para aprender alguma coisa que eles precisam resolver na hora. Não tem mais essa de. Não, peraí, não pode. Você tem que consumir só esse conteúdo. Gente, Não, até para. porque a aprendizagem não é sinônimo de treinamento, né? Então, o treinamento é uma das possibilidades de um processo de Exato. aprendizagem, né? A aprendizagem está no ar, né, gente? A gente aprende, aqui a gente está aprendendo, né? Então, Exatamente. muito bom. Olha, nós estamos na reta final, nós temos só 8 minutos para Gente, acabar. passa muito rápido. Você acredita? Tomei um susto agora. Então, olha só, eu já tenho o resultado do sorteio. O sorteio foi feito pela minha equipe, né? O nome de todas as pessoas que estavam no momento, que foi há 10 minutos atrás, foi colocado.
rodou lá o sisteminha e a gente tem eu já tiro logo 5 nomes, porque se não tiver na live não levo o livro. E o Aí. primeiro nome é o Edu Zugaibe. É assim que se Ah, Edu pronuncia? Zugaibe. É Zugaibe. Ele tá Ele aí, porque ele tá deu aí. uma mão. Ah lá, Edu Zugaibe fez uma perguntinha aqui agora há pouco, que eu acabei de ver. Edu, é Ah para você. lá. Você manda pra gente pelo direct ou manda diretamente para o Igor, ele manda para mim o seu endereço, né, residencial, se for o caso, enfim, o que você quiser, para a gente enviar para você o livro do Richard Barrett, que é realmente uma joia rara. Vai, Excelente, é muito bom esse não livro. é? Bem, para fechar, Olha ele né? aí, olha o Edu aí. Oi, Edu! Então ele é seu. Bem, para fechar, eu queria dar 2 mensagens finais e eu vou entregar a live para você encerrar. E aí eu queria Olha, muito que talvez você também trouxesse para a gente assim, um pouco do próximo, né? Como é que vai ser esse evento? Mas deixa eu falar rapidinho aqui para te deixar com 5 minutos, pelo menos. Primeiro, novamente, te agradecer muito. E eu também escolhi uma frase do Richard para a gente concluir, que ele fala assim: para progredir nesse estágio da evolução humana, precisamos nos apoiar nos ombros daqueles que o percorreram e não reinventar continuamente tudo. Precisamos unir diversas disciplinas de conhecimento humano em todo indiferenciado. Né? Ou juntar tudo, né? É o que a gente falou, é o ecossistema. No é isso final aí. das contas, é juntar cada pedacinho, porque ninguém tem o todo, né? Ninguém tem a resposta para o todo, né? E o legal de olhar isso, porque assim, tem um paradoxo do que, olha, é tudo novo, os caminhos novos que estão surgindo, o mundo digital, a dinâmica, todos os aprendizados que vêm pela frente, mas tudo se adiciona aos caminhos trilhados no passado, né? A gente Sem precisa dúvida. olhar para o que vem, porque Até essa é para a não base. cometer os mesmos erros, né? Não cometer os mesmos erros e não perder tempo com coisas que já estão sendo solucionadas e a Exato, gente pode partir dali. E aí a gente exato. consegue melhorar essas coisas. Né? É Então o é conceito da sensacional. entropia, né? Não bota energia onde não precisa, segue em frente, E né? segue em frente a partir dali, você pode melhorar os caminhos, perfeito. Tem até uma máxima que a gente que eu gosto de usar na questão do aprendizado. Muita gente fala que que o aprendizado a gente consegue, a gente precisa desaprender para reaprender. Eu acho que desaprender, uma coisa muito legal que é impossível desaprender. A gente nunca desaprende nada. Exato, exato. Você continua com esse conteúdo lá, você aprende por cima. Você vai Exatamente. agregando conhecimento. Então é muito legal. A gente parte de uma base, né? E essa base está sempre lá. A gente não vai destruir essa base. Então é importantíssimo isso. Muito bom. Vou dar o meu recado final e te entrego, tá? Você pode falar o que quiser, divulgar o que quiser e se puder falar do próximo, o que vocês estão pensando. Deixa eu dar meu recadinho, gente. Semana que vem vamos ter Cláudio Tebas, autor do Demais. Palhaço e Psicanalista. Ele é incrível, palhaço, escritor. É esse aqui, ó, com o narizinho de palhaço aqui do livro. É um cara incrível e o nosso tema será as 7... Como é que eu falei? As 7 da escuta. 7 formas de melhorar a escuta, alguma coisa. As 7 regras para ser melhor escutado. Para ser melhor escutado. Olha só. Então, Igor, encerre como você quiser e desde já, mais uma vez, meu carinho, meu agradecimento por você e por toda a BTD. Poxa, Daisy, muito obrigado. Eu que agradeço imensamente. Foi um papo super gostoso, super agradável, uma dinâmica ótima. Adorei esse papo. Estou à disposição aqui para falar mais vezes. Adoro esse tema. Os desafios do CBTD, uma vez que a gente fez agora digital esse ano, a gente já está conversando e discutindo como que a gente vai incorporar o aprendizado da experiência digital pro presencial, que vai ser em junho do ano que vem. Então a gente já está fazendo diversas reuniões de como que a gente traz isso. Provavelmente a gente vai ter algumas experiências híbridas, né? A gente está chamando. Acho que o presencial não vai ser um evento totalmente híbrido, mas a gente vai agregar boa parte da experiência digital no CBTD presencial. A gente deve ter novamente uma experiência de CBTD digital, de conteúdo digital no ano que vem. Então a gente já está trabalhando com novidades, porque
de novo, a questão do... Quando a gente desenvolve, a gente tem que ir sempre adiante, né? Então, a gente tem que agregar esse conhecimento e ir em frente. Então, acho que é por aí. A gente vai buscar essas opções, vai buscar alternativas. A gente está de portas abertas lá na BTD. Quem quiser conversar, quem quiser entender um pouco mais como foi o CBTD digital, pode me mandar mensagem, manda direct, manda mensagem lá para a BTD. A gente está de portas abertas para trocar informação. Eu falo muito que a nossa missão é estimular e inspirar as pessoas a serem melhores, né? Então a gente dá o nosso melhor para inspirar as pessoas a serem melhores. Então, fazendo isso, dar o nosso melhor é trocar essas experiências, é colaborar, é trabalhar junto, é ver como a gente pode agregar para os eventos dos parceiros, dos associados, dos profissionais que têm essa visão de desenvolvimento. É sempre muito... Opa. Voltou. Sempre muito importante a gente cuidar disso. Olha, o pessoal tá aqui, olha, tem que ler, né? O CBTD é um evento belíssimo, parabéns, excelente live, que noite maravilhosa. Oba, mas continua com o digital. Parabéns, aprendi muito, todo mundo aqui. Gente, é isso, ou seja, novidades vão acontecer, né? Certamente vocês vão trazer um modelo bastante adequado a tudo que a gente vai estar vivendo na época, porque acho que essa flexibilidade, como você falou, esse reaprender no sentido de ressignificar, de trazer mais uma camada de aprendizado em cima, certamente vai propiciar um evento diferenciado e lindo, como falaram aqui, realmente é lindo. É emocionante, gente. Quem nunca foi, fica aqui a provocação. No próximo, participem. Porque não dá para ser um profissional de RH, não é só de treinamento, de RH, sem estar olhando tendências, compartilhando. Então, o lugar é lá também. Tem a BRH, eu sei, mas a BTD traz uma outra vertente, um outro olhar, um outro aprofundamento. Não é isso, Igor? É isso aí. A ideia é agregar conhecimento, agregar e abrir esse espaço de troca. Isso que é importante. Gente, vamos encerrar por aqui, porque está caindo já tem Daqui a pouco acaba. Vai acabar. Muito obrigada. Um beijo a todos. Um beijo a todas as novas pessoas que vieram. Fica o convite para continuarem conosco. Na quarta-feira vai ter mais a última live dessa série. Depois a gente vai comunicar. E, Igor, um beijo enorme para você. Valeu, Deise. Beijos a todos. Obrigado pela chance e pela oportunidade. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.